O primeiro assunto que eu levanto aqui para os comentários dos companheiros daqui a pouco é o que aconteceu ontem com o ministro da Educação. Já estava tudo certo para a posse dele hoje e por conta de algumas irregularidades no seu currículo, coisas imperdoáveis, né? Tudo bem, ele esteve em Wuppertal, na Alemanha, ele esteve em Rosário, na Argentina, participou desses cursos, mas não tirou o doutorado dos dois. E isso constou do seu currículo. Mas parece que o governo Bolsonaro atrai, né? Na hora que consegue encontrar uma pessoa que parece ponderada, que não tem ligação ideológica, ele mesmo diz que é um técnico, é um pesquisador, um cientista. Na hora que encontra essa pessoa que pode dar alguma paz a esse ministério tão importante, acontece isso. Foi um acidente de percurso. E ele diz que se for para atrapalhar o governo, ele não fica, mas não pediu para sair, não pediu para não ser ministro. E o governo, lógico, o presidente se irritou no primeiro momento quando tomou conhecimento disso, mas depois de recebê-lo, acabou simpatizando com as explicações dadas, como diria o 01, explicações plausíveis que o ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, lhe deu. Mas mais um desgaste desnecessário. Quem é que informa o governo sobre os nomes que pretende indicar para cargos importantes? É a pergunta que fica no ar. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade, Pedro Campos, Cláudio Humberto, nossos amigos aqui, ouvintes do Jornal Gente. É claro, Zé Paulo, a pergunta, isso aí poderia ter sido evitado, não é? Eu vou aproveitar que você puxou esse assunto, Zé, e vou colocar, porque eu fiquei lembrando, né? Falei, puxa, o ministro deu uma bela entrevista pra gente no Jornal Gente aqui a semana passada, né? Falou sobre planos, falou sobre cotas. E eu me lembrava, eu perguntei para ele, falei, ministro, conta um pouco do seu currículo, porque a gente quer conhecê-lo melhor, não é? E aí, porque quando a pessoa fala, olha, pode ter havido um equívoco, na hora que eu preenchi ali o formulário do currículo Lattes, enfim, mas quando a pessoa está falando, você ouve ela dizer e contar todo o seu currículo, é diferente. Então eu vou colocar de novo aqui para os nossos ouvintes a resposta que o ministro Decotelli deu a respeito do próprio currículo. A gente perguntou o seguinte, ministro, conta para o ouvinte o que o senhor já fez aqui em termos acadêmicos para a gente conhecê-lo melhor. E ele respondeu isso aqui. Eu fiz a UERJ, graduação em Economia na UERJ, pós-graduação MBA Lato Sensu e mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial, a EBAP. Fiz o meu doutorado na parte de modelagem quantitativas na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, porque lá era um centro de excelência. É interessante que a Argentina, eles têm metodologias científicas voltadas para a estatística em um tempo maior do que o Brasil. A Argentina, ele tem esse centro de excelência na Universidade Nacional de Rosário. Fui para lá, fiz meu projeto de tese. Meu pós-doutorado fui para a Alemanha. E na Alemanha, lá em Wuppertal é a cidade alemã em que tem o Schwebebahn. Schweben em alemão é levitar, Bahn, o transporte, então é o transporte por levitação, que é um trem que ele é pendurado. Então essa é a minha formação. E aí ele não deixa dúvidas, né? Não é que ele preencheu um formulário diferente, se enganou, enfim. Ele falou, eu fiz o meu doutorado e eu fiz o meu pós-doutorado. Ontem, naquela entrevista coletiva, o ministro disse que se distraiu. É possível haver distração? Sim, senhora. É possível? Sim, senhora. Hoje, a senhora tem mecanismos para poder verificar softwares se a senhora teve ou não, mas naquela época, pela distração. Isso ele fala sobre a tese de mestrado, em que haveria ali plágio de trechos inteiros que não foram creditados aos autores iniciais. Ele também disse que deixou de apresentar a tese na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, por dificuldades financeiras. Custo operacional particular. Já com dificuldade financeira, pelo custo de manutenção, não mais voltei, porque houve dificuldade financeira pessoal em bancar novamente o aperfeiçoamento e a nova ressubmissão. Ué, se não houve doutorado, aí não poderia haver pós-doutorado, como ele falou pra gente. Poderia ter havido uma checagem prévia do que o ministro estava dizendo, né, Cláudio Humberto? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade. Bom dia, Pedro Campos.
Olha, minha gente, na verdade é o seguinte, né? Não é o ministro Decotelli, Carlos Alberto Decotelli, não é a primeira autoridade a mentir sobre o seu currículo, mas ele levou essa lorota a um outro nível, né? Ele mentiu descaradamente, né? Se jactando de cursos que não tinha. Ele afirmou aqui no Jornal Gente, como a gente acabou de ouvir, né? Tudo isso que ele tinha, enfim, e na verdade era mentira. Quer dizer, nós temos um ministro da Educação que cometeu um pecado capital no mundo acadêmico, né? É uma coisa que é absolutamente intolerável para o mundo acadêmico do qual ele faz parte e necessariamente lidera como ministro de Estado da Educação. Né? Como é que o ministro das universidades, porque é isso que o MEC é hoje em dia, né? É um ministério voltado sobretudo para a gestão universitária, como é que ele vai ser recebido, né, por essa comunidade? Como é que ele vai se reunir com reitores de universidades? Ele vai ser recebido com deboche, né? com nenhum respeito, porque afinal de contas, apesar das qualidades que ele demonstra durante as entrevistas, ele é uma pessoa claramente vinculada à educação, tem experiências de sala de aula, enfim, é muito, talvez não, com toda certeza, apesar disso tudo, é o melhor, ou pelo menos o mais qualificado ministro da Educação do governo Bolsonaro até agora. É o terceiro e o melhor deles, aparentemente, pelo menos do ponto de vista da experiência pessoal e profissional. Mas o fato é que ele mentiu, e eu acho que isso é absolutamente imperdoável, inaceitável. O presidente da República fez muito mal de mantê-lo no cargo, ele tinha que ter sido demitido, e demitido com humilhação, né? E imediatamente substituído por alguém que de fato mereça sentar naquela cadeira, né? Eu achei isso, de fato, o fim da picada, inaceitável. A gente olha para trás um pouco, né, e se lembra e sabe que ele não é a primeira autoridade a ser acusada de mentir sobre o seu currículo. A Dilma se apresentava como economista e não fez economia. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, chegou a ser dado como economista, também não concluiu o curso, né? E assim por diante. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quando teve o seu nome indicado para a Suprema Corte, ele foi acusado em reportagem no jornal Folha de São Paulo de haver plagiado um jurista espanhol. Ele usou trechos de um livro do jurista Francisco Rubio Lorente e não deu crédito ao autor da obra plagiada. Enfim, o Decotelli não é o primeiro a enfrentar esse tipo de acusação, né? Mas, de fato, ele elevou a mentira a um nível, ou, né, reduziu a mentira a um nível nunca visto. É verdade, né, Cláudio? Infelizmente, a gente já desviou o foco, né, por uma questão óbvia e lógica, do que deveria ser a nossa primeira pauta aí já do novo ministro da Educação. Como você disse, ele se apresentou aí de uma maneira diferente dos outros ministros, né? Tanto do Vélez quanto do Weintraub. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui, vimos ponderação nas suas primeiras palavras, mas é muito grave que o ministro tenha escondido parte aí do seu currículo e até superfaturado em palavras por onde passou aí pela sua pós-graduação, né? É claro que essa mentira, hoje em dia, ela é muito fácil, né, de ser desvendada com a agilidade das informações. Basta você mandar essa informação para a universidade, que rapidamente isso é checado através do sistema eletrônico e a informação já volta. Então é uma desmoralização, sim, né, para o ministro Decotelli, que chega agora desmoralizado. Agora, o presidente da República precisa decidir se ele vai ficar no cargo ou não, né? Porque, como a gente lembrava aqui antes da sua escolha, as pautas da educação, elas são urgentes, né? Nós temos questões aí importantíssimas para serem definidas que vão dar o norte de qual tipo de sociedade nós vamos construir para o nosso futuro, né? Se daqui 10, 15 anos, e esse é o prazo mínimo que se tem para algum benefício na área da educação,
se isso vai acontecer efetivamente ou se nós vamos ter que esperar um pouco mais ainda pela política pública. Muito ruim essa situação, péssimo para o governo, péssimo para o ministro. Como disse o Cláudio, vai ser difícil sentar agora com reitores aí para dialogar, justamente por conta desse constrangimento. Acho que essa é a principal palavra que pode definir. Se o presidente da República vai seguir com ele, agora tem que dar força aí para o ministro, pelo menos implementar aí o seu programa nacional de ensino para o ensino público no país. Se for trocar, que tem que trocar logo, que não tem esse negócio de suspender posse e deixar no ar esse clima, porque isso não adianta nada e só atrasa e complica ainda mais o problema da educação brasileira. Aliás, Cláudio Humberto, na Bolsa de Apostas de Brasília, o ministro toma posse ou não toma, hein? Olha, Thaís, o ministro já tomou posse, né? Ele já está no exercício do cargo, está trabalhando no MEC, né? Essa posse que estava prevista para hoje é aquela posse festiva, né? Com discurso, etc e tal. Olha, as apostas aqui ontem era de que não haveria mais posse, né? Mas depois da conversa do ministro com o presidente, em que o presidente parece ter decidido oferecer ou dar uma nova chance ao ministro, voltou a crescer a expectativa de que haverá posse sim. Mas ainda não tem uma data definida. Eu acho que isso vai ser definido ainda hoje, e com tendência de a posse ser mais discreta do que deveria ser, né? O presidente queria marcar essa posse como uma coisa, um ponto de inflexão do seu governo, etc. Mas o fato é que foi um vexame, né? Um vexame horroroso. E é engraçado porque quando Brasília viu o ministro Decotelli balançar no cargo, logo enfileirou ali uma série de candidatos, né, ao cargo, novos nomes, inclusive, apareceram na Bolsa de Apostas para substituir Decotelli. Mas, enfim, com esse perdão temporário, digamos, do presidente Jair Bolsonaro, ele continua no cargo. Pois é, agora quem deve estar feliz da vida batendo palmas é o homem de Virgínia, o professor Olavo de Carvalho. Agora, a solenidade confirmada essa sim para hoje, 16h, o anúncio de como e de quanto será a prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro faz essa comunicação pública hoje, cerimônia divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.